de volta com o Educador Entrevista aqui na companhia hoje do Dr. Marcos Leal. Doutor, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Boa, prazer sempre estar aqui com vocês, atendendo ao convite e falar um pouco mais de alguns assuntos pertinentes à neurologia. Hoje vamos discutir um pouco sobre o sono e seus distúrbios, né? Bom, a primeira questão sobre sono, né, está o Renato aqui e a Lúcia com a mesma questão e também acho que é o fator de partida, né? Para que dormir, doutor? Para que serve o sono? Olha, essa pergunta ela não foi respondida ainda nem pela biologia evolutiva e muito menos pela neurociência, nem tampouco pela medicina do sono. O que nós sabemos é que existem processos metabólicos, neurofisiológicos, cerebrais durante o sono e que eles são essenciais à vida. Mas isso deixa uma dúvida muito interessante porque na nossa programação como animais, desde os animais irracionais, os animais mais evoluídos, os primatas e primatas humanos e não humanos, de que nós temos essa programação de ter uma estratégia de sobrevivência, né, principalmente contra predadores, contra um perigo que nos ameaça a vida. Temos a função e essa programação da reprodução para perpetuar a espécie, né, e buscar alimento, né, para que a gente se mantenha vivo e em condições, inclusive, de exercer essas outras funções de sobrevivência, de reprodução. Coisa que essas três funções, por exemplo, nós não fazemos durante o sono, né? Nós ficamos extremamente vulneráveis quando estamos dormindo, né? Nós não reproduzimos durante o sono, né? Nós não nos alimentamos durante o sono e muito menos estamos tão alertas assim para um possível ataque de um predador. Mas o que a gente sabe, alguns animais, isso é uma coisa extremamente curiosa e interessante do ponto de vista científico, alguns animais eles dormem apenas com uma metade do cérebro e a outra metade fica acordada. Como, por exemplo, algumas espécies de golfinho, né? E algumas aves, principalmente aves migratórias. Pato selvagem. Pato selvagem também. Então é interessante que uma metade do cérebro, ou seja, um hemisfério está dormindo e o outro está vigil, né? Como aí sim uma estratégia de sobrevivência, né? Mas dizer exatamente por que dormimos ou por que é necessário dormir, a gente sabe que animais de laboratório que foram privados do sono, principalmente o sono, uma fase do sono chamada sono REM, que é a fase onde nós sonhamos, numa determinada momento desses experimentos, esses animais eles não suportam e eles morrem. Mas para que dormir, na verdade, é uma resposta que nós ainda não temos, mas a gente se ampara muito na biologia evolutiva, né? Agora, por que alguns animais eles hibernam, por exemplo, né? Em animais que vivem em baixíssimas temperaturas, né? Que eles se alimentam, se abastecem de gordura e depois eles ficam 6 meses a 1 ano em sono profundo, né? Mas o homem, ele é diferente, né? E nós vamos aqui discutir também as etapas do sono e em relação também à faixa etária, como o sono se comporta, como ele se manifesta e o comportamento de cada pessoa de acordo com a sua faixa etária em relação ao seu sono, né? Uhum. E o que se tem certeza nesse sentido aí, né? Que o período do sono, como bem o senhor coloca, ele vai liberar uma série de outras ações, em especial químicas do organismo, né? Tem a questão também cerebral, né? Que se fala muito também de uma reorganização de arquivos, de memórias, etc. Hoje se compara muito com a questão do computador, né? Quando a gente faz aí uma reorganização do disco, né? O sono tem essa propriedade para o cérebro. Exato. É uma das funções, vamos chamar assim, de tarefas de execução do cérebro durante o sono, exatamente consolidar memórias, né? E eliminar informações que foram colhidas, né, por todos os nossos sentidos, os órgãos dos sentidos, que chegaram ao nosso cérebro
numa quantidade, num volume que não era necessário. Então, não é necessário armazenar. Então, é durante o sono que nós armazenamos informações importantes e consolidamos isso em forma de memória, né? Outras tarefas do tipo eliminar escórias, lixo mesmo que do metabolismo neuronal, né? Então o neurônio trabalha exaustivamente e ele vai juntando elementos que precisam ser eliminados do interior da sua célula. Isso é feito também durante o sono, né? Além de que se observa que há uma grande economia de energia, exatamente quando você entra numa determinada fase do sono em que você tem um relaxamento muscular, você gasta menos energia muscular, você tem uma diminuição da frequência cardíaca e da frequência respiratória, isso também poupa energia. Isso guarda, porque o cérebro ele tem aí a responsabilidade de pegar pelo menos 22% ou até mais, 25% de todo o contingente energético destinado ao nosso organismo. Então, é durante o sono exatamente que essas tarefas, né, elas são consolidadas. O que já deixa bem claro que quando você não tem um sono de boa qualidade, essas tarefas ficam comprometidas e elas se refletem no dia seguinte no seu estado de vigília, na sua vida executiva, nas suas funções da vida social, profissional e pessoal. No bloco passado nós estávamos falando a respeito da importância, né, do sono e qual a necessidade ligada a isso, né? A nossa espectadora aqui, a Cecília, perguntando a respeito de trabalho intenso e estresse podem afetar a qualidade do sono? Muito. Na verdade, o que nós entendemos hoje é que a sua noite, né, exatamente no momento em que você decide ir para a cama dormir, a sua noite ela vai recolher todas as informações, né, e vai fazer um apanhado do que foi o seu dia. E é claro que numa situação de estresse, de um sofrimento psíquico, de uma atividade física exaustiva, isso vai se refletir muito durante a sua tentativa de dormir. O que nós sempre falamos é o seguinte, que não é o cansaço que vai fazer você dormir bem. Se você chega em casa extremamente cansado, a recomendação é descanse, mas não vá dormir. Então vá para um ambiente que não deite, né? Você pode ficar numa poltrona, num lugar confortável, mas com a intenção de descansar. No momento que você se sente mais descansado, você pode optar por ir dormir se você tiver com sono. Mas a recomendação é nunca vá para a cama para dormir quando você está exatamente com muito cansaço. Ou seja, o cansaço, ele tira todo o preparativo fisiológico e mental para se iniciar um bom sono. É claro que as pessoas nem sempre coincidem o momento em que você decide ir para a cama é o momento que você vai dormir. Você decide ir para a cama, mas ali você ainda vai fazer algum tipo de atividade, principalmente agora, com celular, com tablet, computador e tal. Mas há uma tentativa de que você está ali esperando o sono chegar. Na verdade, a cama não é o melhor momento não é o melhor lugar para se esperar o sono. Ali é o momento para você iniciar o seu sono. Algumas pessoas, elas ficam fragmentando o sono durante a noite, né? Porque elas estão ainda dividindo aquele espaço de tempo e aquele local que deveria estar reservado tão somente para o sono, com outras atividades, seja atividades do tipo intelectivas, lendo, estudando, ou mesmo nas redes sociais, enfim. Mas é claro que um dia exaustivo, seja ele de maneira física ou mesmo mental, psíquica, vai interferir negativamente na qualidade do sono. E a gente acaba vendo muito isso, né? Já se tem pesquisas e estudos que falam que boa parte dos problemas que a gente está tendo hoje, aumento de estresse, depressão, síndrome do pânico, etc., está ligado a estresse, né? Associado à falta de sono. Na verdade, você termina fazendo um ciclo, né, de retroalimentação. Se você tem uma atividade, seja no trabalho ou qualquer outro setor da sua vida produtiva, que lhe gera extremamente um cansaço físico, mental, um estresse, um sofrimento psíquico,
Isso vai interferir no seu sono. Então, na qualidade do sono, você vai ter dificuldade para iniciar o sono ou você vai ter dificuldade para manter o sono. E ao final dessa noite, quando você acordar de manhã, que você sabe que você vai dar prosseguimento a toda aquela atividade que no dia anterior lhe deixou extremamente estressado, você vai ficar muito mais estressado pelo fato de você não ter dormido bem na noite passada, e isso você vai retroalimentar, vai ser um ciclo vicioso onde você sofre durante o dia no seu trabalho, nas suas atividades diárias, e você vai sofrer à noite porque o seu sono será extremamente comprometido. Vamos falar um pouquinho das fases do sono, né? Porque não é simplesmente dormir, né? Você tem estágios diferentes desse sono. Exatamente. É claro que existem alguns distúrbios do sono que eles alteram o que nós chamamos de arquitetura do sono, né? Mas no sono fisiológico, normal, né? Você tem a primeira fase, que a gente chama de fase 1A, que na verdade é o cochilo, né? É onde você ainda tem alguma percepção, né, do meio externo, né, através dos seus órgãos de sentido. Você está cochilando, mas você ouve alguém falar, você ouve algum ruído, você sente uma corrente de ar, por exemplo, e depois você aprofunda e vai até a fase 2. A fase 2, o que é mais interessante, ainda é um sono superficial, e por incrível que pareça, é a fase em que nós mais permanecemos dormindo ao longo da noite de ciclo de sono. Nós saímos da fase 2, vamos para a fase 3, e nós vamos aprofundando o sono até chegar numa fase em que nós estamos prontos para o sonho, que é a fase do sono REM. Sono REM é uma sigla que significa, em inglês, significa movimento rápido dos olhos. É nesse momento em que o cérebro está pronto para o sonho, né? Fazer todas aquelas associações de imagens, de fatos ocorridos durante o dia, enfim. Essa é a fase REM do sono. Essas outras fases nós chamamos de sono não REM. O que acontece é que nós sonhamos nessa fase REM, nós saímos dessa fase e nós voltamos para a fase superficial. Cada vez que nós saímos de uma fase e passamos por cada uma dessas etapas, o tempo de duração de cada uma vai variando. Ao longo do ciclo de sono, de uma noite de sono, somando todas as fases que nós passamos, nós estivemos muito mais tempo dormindo na fase 2, que é um sono superficial. Então, o que é interessante é que algumas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo de pessoas que roncam durante a noite, né? Elas têm uma sonolência durante o dia, chamada sonolência diurna, e quando elas vão dormir, quase sempre elas já estão dormindo no sofá, vendo televisão e já estão roncando. Quando elas vão para a cama dormir, elas já estão muito sonolentas. Esse período que a gente chama de período de latência do sono, que é aquele tempo que você espera para iniciar o sono, que fica em torno de 15, 20, 25 minutos, é curtíssimo. E ele já aprofunda o sono, ele pula etapas do sono, e ele já entra num sono profundo, numa fase 3 do sono, e numa fase de relaxamento, inclusive da fase REM, que é uma fase de relaxamento, e ele começa a roncar. E é muito comum a gente ouvir comentários das pessoas que têm um roncador em casa, né? E eles dizem, porque eles veem a pessoa sair da sala e ir para o quarto, e em questão de menos de um minuto ela já está roncando, né? E os comentários são sempre, quase sempre assim, do tipo, nossa, quisera eu ter um sono como um dele, né? Mal deitou, já está dormindo, já está roncando. É claro que o ronco é um dos piores distúrbios do sono, que mais compromete a vida executiva da pessoa, né? É sujeito a acidentes, as pessoas têm o que nós chamamos de microssonos, ou seja, sonos fragmentados durante o estado de vigília, durante o trabalho, guiando, operando máquinas. São sonos que duram segundos e é um tempo suficiente para que haja um acidente, né? Um acidente de carro, um acidente com máquina. Então, o ronco seguido sempre de apneia do sono, que é aquela parada respiratória durante o sono. Então, as fases do sono, elas são regulares,
com etapas que vão variando da sua duração para cada ciclo, mas naqueles pacientes que têm distúrbio do sono do tipo ronco e apneia do sono, essas fases do sono elas são totalmente desorganizadas. Perfeito. E de fato, como você coloca, não só as fases, mas os ciclos das fases têm uma importância nesse conjunto aí. Essa arquitetura é o que faz funcionar bem não só o sono, mas todas essas ações do organismo. Para cada etapa, cada fase do sono, existem tarefas cerebrais, né? Tarefas que o cérebro já tem agendado ali para serem executadas, né? Então, é exatamente a importância do sono, da qualidade do sono, da duração do sono, que faz com que você tenha, no dia seguinte, um dia melhor, com consolidação de memória, de informações adquiridas ao longo do dia. O que é interessante é que, muitas das vezes, a gente ouve muito falar pessoas que têm dificuldade na atenção, na concentração, e elas atribuem isso como distúrbio de memória. E é muito comum, são pessoas que dormem muito mal, dormem pouco em relação ao tempo de sono, de duração do sono, e tem a sua arquitetura do sono, as suas fases do sono desorganizadas, a ponto de não consolidar informações necessárias na sua memória, a ponto de não eliminar informações inúteis que ficaram no seu cérebro, colhidas ao longo do dia. E quando ela desperta e vai trabalhar ou vai para a sua vida executiva, ela está com sono, ela está de mau humor, ela está com cansaço físico e mental, e isso dificulta muito as suas atividades cognitivas, como atenção, concentração e memória de trabalho. Nós falávamos no bloco passado a respeito de ronco, né? Mas além do ronco tem a questão também conectada aí, que é a apneia, né? Essas pausas de respiração ao longo do sono, e é a pergunta da Cláudia, né? O que causa e como tratar, doutor? Bom, é claro que existem, a gente chama de 3 tipos de apneia do sono, né? Nós chamamos a principal, que é a mais comum, que é a apneia obstrutiva. Chamada assim obstrutiva porque a saída do ar das vias respiratórias encontra uma obstrução mecânica, uma resistência mecânica nas vias respiratórias altas, né? Então, por exemplo, pessoas que têm uma amígdala muito volumosa, né? Pessoas que a obesidade, seguramente a obesidade disparado, uma das causas, porque você tem um pescoço curto, com um celular subcutâneo preenchido por gordura, por tecido adiposo. A posição que o obeso dorme não é uma posição confortável para ele, né? Isso leva na fase de relaxamento do sono, no sono mais profundo, a língua, como é um músculo, embora ela esteja presa no assoalho da boca e ela, na sua face posterior, ela é suspensa por um osso, o ocioide. Pelo relaxamento, a fase de relaxamento do sono, a língua, ela como que se esparrama dentro da cavidade oral e cai para trás das vias aéreas, obstruindo a saída do ar. Não só a língua, como toda a estrutura da orofaringe contribui para que haja essa resistência à saída do ar. Outro tipo de apneia é chamada apneia central. Então é uma lesão cerebral, é muito comum, por exemplo, numa das sequelas de acidente vascular cerebral, o sujeito que sofreu esse tipo de intercorrência vascular cerebral, ele passa a ter padrões respiratórios durante o sono com interrupções do seu fluxo aéreo. E existe a apneia mista, né? Ou seja, é a apneia obstrutiva associada à apneia central. O tratamento: primeiro você dá o diagnóstico, que é através da polissonografia, você realiza um exame com o paciente dormindo, né, no seu horário habitual de ir para a cama dormir. Você estuda os parâmetros nesse exame, principalmente o esforço respiratório torácico,
O esforço respiratório abdominal, quando ele está já com dificuldade na respiração, você conta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio no sangue, ou seja, no sangue arterial, como que está a concentração de oxigênio enquanto ele está dormindo e respirando mal. E o software, que é um programa no computador, ele vai calcular quantas vezes aquela pessoa parou de respirar e cada parada quanto tempo durou. Então, é impressionante que pessoas que já se submeteram a esse exame, uma duração aí de 6, 7 horas de sono, muitos pacientes chegam a ter mais de 200 apneias do sono, né? Mais de 200 episódios de parada respiratória. E cada parada dessa, com a duração que vai de 10 até 30 segundos. Você imagina se você vai somar tudo isso numa noite de 7 horas de sono, quantas vezes ele parou de respirar e o tempo total que o cérebro dele ficou sem oxigênio, né? Então, a primeira coisa, melhorar a higiene do sono, evitar refeições copiosas à noite, evitar exercício físico exaustivo à noite, manter o peso, né, ideal para a sua estatura, ter uma atividade física que não seja exaustiva próxima ao sono. E é claro que no momento em que você tem outras doenças associadas como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, doenças da tireoide, você tem que corrigir tudo isso. Para o tratamento, alguns casos você indica a cirurgia, embora hoje a cirurgia esteja caindo muito nas suas indicações. O principal tratamento ainda é usar um aparelho, né, que é chamado de CPAP, que é uma máscara nasal, onde ela joga uma pressão positiva de ar para vencer a resistência mecânica à saída do ar, evitando assim que ele faça apneia, que ele tenha o ronco e que ele tenha uma baixa saturação de oxigênio no seu cérebro. Perfeito. Bom, a gente falava, entre outras coisas, né, de qualidade do sono ligadas a algumas enfermidades, né? A nossa espectadora aqui pergunta como é o sono de uma pessoa, o Ricardo, né, com síndrome de Burnout. Primeiro, o que é a síndrome de Burnout? A síndrome de burnout, né? Na verdade, é a doença daquele que trabalha num ambiente de um sofrimento físico e principalmente psíquico. Ele entra no estado de exaustão, né, principalmente psíquica, né, quase que com a impossibilidade de manter sua produção dentro do ambiente de trabalho, seja por várias causas, né? Seja por um mau relacionamento no ambiente de trabalho, com seus superiores, enfim. A burnout é uma síndrome de uma exaustão física e psíquica, né, originada do ambiente de trabalho, né? E é claro que isso leva a um sofrimento. Inclusive, quando a pessoa vai estar num ambiente que deveria ser o seu melhor ambiente de descanso, que é o seu momento de dormir. Quem sofre dessa doença não esquece o seu dia a dia no trabalho, como foi sofrível. E é claro que ele vai refletir durante a noite, no momento em que ele puser a cabeça no travesseiro. Ele não vai conseguir dormir. A gente sempre fala o seguinte, existem pessoas que falam assim: olha, eu fico a noite toda tentando dormir. É claro que quando você está tentando dormir, você está com uma atividade mental. Se você está tentando dormir, você não vai dormir nunca. E as pessoas falam, quando chega madrugada, eu consigo dormir. É claro, você só consegue dormir porque você parou de tentar. A tentativa é uma operação mental e você jamais vai dormir tentando dormir. É como se você quisesse tentar esquecer, né, alguma coisa. Você vai estar sempre com essa coisa na cabeça para tentar esquecer. Então, nessa síndrome, como síndromes similares de intenso estresse, uma fadiga crônica, um transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade com a preocupação excessiva, todo esse tipo de sofrimento psíquico, inevitavelmente esse sofrimento ele é elaborado e gera um sentimento que ele leva para a cama, deita a cabeça no travesseiro e pensa no seu sofrimento. E aí é impossível ter uma noite
saudável de sono. A Maria, né, ela coloca que o esposo emite um chiado na garganta apenas enquanto dorme. Acordado isso não ocorre. O que pode ser? A gente estava falando da questão da apneia aí, pode ser um indicador, um princípio. Sim, pelo menos é uma alteração de padrão respiratório. É muito comum durante o sono você ter refluxo, né, gastroesofágico. Isso gera uma espécie de pigarro durante o sono, mesmo que o sujeito não desperte, né? Ele tem esse pigarro. Uma outra coisa é exatamente o gemido, é uma alteração do sono chamada de gemido do sono, né? Onde a pessoa não está num sofrimento respiratório, mas ela emite um som como se fosse um som gutural, um som de garganta mesmo, ali um gemido, né? Mas quase sempre nas apneias do sono, as apneias obstrutivas, elas são acompanhadas de ronco, né? Ao passo que na apneia central, né, nós já falamos que tem as sequelas de acidentes vasculares cerebrais, nem sempre o sujeito ele está roncando quando ele faz o episódio de parada respiratória. Geralmente, essas pessoas que emitem algum ruído durante o sono, é sempre bom observar, né, quem está do lado da pessoa e vendo essa pessoa dormir, o momento em que ela está emitindo esse ruído, qual é a posição que ela está, se ela está, por exemplo, em decúbito dorsal, que seria a barriga para cima, né, que é uma posição que facilita muito, né, a queda da língua para trás, e a outra é se ela realmente para de respirar, ou se ela faz apenas uma respiração superficial, mas é considerado um distúrbio respiratório, um evento respiratório durante o sono, é preciso ser observado. A Maria Luísa tem sinusite e mesmo quando não está em crise, acorda com o rosto muito inchado. Ela pergunta se pode haver relação. Sim, na verdade os seios paranasais, né, que são acometidos durante a sinusite, eles são estruturas ventilatórias da cabeça óssea, né, da face óssea. São estruturas que contêm ar e um sistema de válvula que troca esse ar, e muitas das vezes, acometido ou não da sinusite, essas pessoas elas são acometidas de uma alergia respiratória que dificulta muito, né, o padrão respiratório, faz com que a pessoa respire mais pela boca. É muito comum em criança, né, a chamada respiradora bucal, crianças que têm hipertrofia da adenoide, por exemplo, elas respiram pela boca, né, inclusive durante a escola, a sua atividade recreativa, elas estão sempre respirando pela boca. Então, esses casos de transtornos infecciosos e alérgicos de vias aéreas respiratórias altas, como é no caso da sinusite, precisa ser tratado para melhorar o padrão de sono à noite. Uhum. Nessa questão do sono, né, a gente discute em especial qualidade do sono, não é? Porque muitas vezes a pessoa está lá inerte pela madrugada toda, mas não quer dizer que teve qualidade. Exato. Na verdade, assim, existe quando a gente fala de qualidade do sono, é claro que nós vamos falar também da duração do sono e vamos falar do bem-estar sentido no dia seguinte, né? Como que a pessoa se sente? Se é um sono reparador, não adianta a pessoa dormir, né, profundamente, como é o caso do roncador, né? Nem sempre o roncador desperta. Quem não consegue dormir é quem está do lado daquele que está roncando, né, que também tem uma alteração do padrão de sono, porque não consegue conciliar o sono com o ruído do ronco da pessoa do lado. Mas nem sempre o roncador desperta, né? E isso não quer dizer que ele esteja num padrão de sono bom. Pelo contrário, está num péssimo padrão de sono. Agora, a qualidade do sono passa pela higiene do sono. Então, se a gente for colocar alguns dos elementos aqui, televisão no quarto, óbvio que não é a indicação, né? Nunca foi uma boa ideia você ter uma televisão no seu quarto, né? A ingesta excessiva de cafeinados, né? Então, café, chocolate, refrigerantes, energéticos, né? Porque a gente sabe que a cafeína é uma substância química que excita o sistema nervoso central e contribui para um estado permanente de vigília. A outra situação, alimentação copiosa à noite, né? A gente sabe que existe um distúrbio do sono, onde a pessoa ela se desloca da cama e vai até a cozinha, até a geladeira quase sempre,
e faz uso de algum alimento, ingere algum alimento dormindo, né? E que é um quadro muito automatizado, como o sonambulismo, enfim. Mas nesses casos, o que a gente sempre recomenda, exercício físico durante o dia ou à noite que não seja próximo ao seu horário de dormir, não seja um exercício físico exaustivo, né? A ingesta de bebidas alcoólicas e bebidas cafeinadas. E o que é interessante que a gente sabe, o idoso tem uma particularidade do sono, que nós sabemos que o idoso, ele chega a um momento da vida dele em que ele vai dormir muito cedo e ele acorda num tempo dele, onde todo mundo ainda está acordado. Então, o que é que ele faz? Isso a gente chama de adiantamento de fase do sono. Ele, quando chega, por exemplo, 18 horas, né, 6 horas da tarde, ele está com sono, ele vai dormir. E ele deixa todas as pessoas na casa acordadas, vendo televisão, computador. Quando ele vai acordar no meio da noite, as pessoas estão acordadas ainda, mas ele acredita que as pessoas acordaram naquele momento e que ali já é pela manhã. Então eles querem ir para o quintal, querem fazer café e tal. Uma forma que a gente sempre orienta, banho de sol, desde que seja no horário que não seja perigoso para a pele, né, do idoso, porque o banho de sol, ele dá uma modulada no relógio biológico. A gente sabe que a melatonina, que é o principal hormônio do sono produzido pela pineal no cérebro, ela só funciona no escuro. Então, se você expõe o idoso a um banho de sol, ele inibe aquela produção da melatonina e ele fica vigio. Quando há contraindicação de banho de sol, ou mesmo o tempo não é favorável a isso, recomendamos então que ele fique de frente de uma luminária, essa luminária de mesa, de luz fluorescente, para que ele não seja estimulado a liberar a melatonina dele fora do horário. E quando for à noite, escuro, para que aí sim a melatonina dele seja liberada. O contrário acontece com o adolescente. O adolescente faz um atraso de fase. Ou seja, ele quer dormir às 3 horas da manhã e acordar 3 horas da tarde, né? Isso é um metabolismo do cérebro do adolescente, embora, né, a vida hoje, né, voltada muito mais para o mundo cibernético, faz com que os adolescentes estejam muito mais interessados, né, em se manter vigio com essa produtividade de games e bate-papos em redes sociais. Claro que tudo isso é extremamente danoso para a saúde e ruim para o padrão de sono dessas pessoas. O Vitoriano aqui parabenizando pela entrevista e perguntando a respeito da importância do ambiente para a qualidade do sono. O Vitoriano, ele está de parabéns pelo trabalho que ele executa junto ao nosso Instituto, de uma competência que precisa ser destacada. Quero aqui agradecer de público o trabalho dele e a contribuição dele para o nosso trabalho. É claro que o ambiente de sono, ele pode ser qualquer ambiente desde que seja um roncador, né? Desde que seja um paciente que sofra de narcolepsia, por exemplo, aquele que dorme de maneira súbita, atacado por um sono súbito e incontrolável. Esse não precisa de ambiente, embora sejam condições patológicas. Na condição fisiológica de um sono de qualidade, você tem que ter exatamente um ambiente propício para isso, né? Então você tem que escolher aquele ambiente para que você execute essa tarefa cerebral enquanto você dorme, de maneira extremamente confortável, né? E não precisando tentar dormir, né? Já falei que ninguém dorme tentando dormir. Então, o ambiente, já falamos aqui sobre televisão no quarto, né? Já falamos aqui sobre ruídos, né? Ruídos ambientais, né? É claro que você pode ter um quarto extremamente confortável e até propício para um bom sono, mas você não está bem localizado na sua casa, no seu bairro, onde tem alguma atividade do lado, na vizinhança, que perturbe o seu sono. Mas é claro que você indo para a cama com a intenção de dormir, você há de encontrar um ambiente
de preferência que seja um ambiente pessoal, um ambiente seu, né? Onde haja todo um perfil seu ali presente, né? Para que você tenha um sono confortável e reparador. Então, eliminar ruídos, né? Nunca ter televisão dentro do quarto, né? E nenhum tipo de atividade recreativa dentro do quarto ou dentro do ambiente que se propõe ser o ambiente para você dormir. Uhum. Pensando nessa questão não só do ambiente, mas hoje dos altos índices de medicamento, né, para dormir. A Conceição hoje se fala muito em substituir o medicamento por melatonina. Funciona, dá resultado em alguns casos específicos? A melatonina nós já falamos que é o principal hormônio do sono, né? Produzido, né, e secretado pela pineal. E ela só funciona no escuro. Ou seja, qualquer informação visual de luz, da presença da luz, que ao entrar pela retina, vai estimular, né, vai dar o alerta em uma determinada área do cérebro, que tem conexão com a pineal, e vai inibir, né, a produção desse hormônio. E muitas das pessoas, quando elas estão dormindo no escuro, se alguém chega e acende a luz, a pessoa desperta, né? E algumas pessoas preferem usar uma máscara escura, né, exatamente para evitar que, se eventualmente alguém acenda a luz, ela venha a despertar. Nós não temos ainda uma indicação precisa sobre a melatonina como uso bem indicado nos casos de indutor do sono. Nós precisamos sempre entender que tipo de insônia a pessoa sofre. Existe a insônia inicial, existe a insônia terminal, existe o chamado dormidor curto, aquele que dorme, por exemplo, 4 horas por noite e o sono dele acaba e ele está super bem, ele está, inclusive, fisicamente e mentalmente pronto para qualquer tipo de atividade física ou intelectiva. Porque ele tem um sono de qualidade. Ele tem um sono de qualidade, embora seja curto, né? Então, muitas das vezes ele pode dizer assim, mas eu gostaria de dormir mais. Sim, você gostaria de dormir mais, você não precisa dormir mais. Agora, nos casos em que você caracteriza que tipo de insônia você pode ter, um direcionamento medicamentoso com indicação mais precisa, né? E até o momento, a melatonina ela não se enquadra ainda dentro de um padrão farmacológico que atenda a necessidade para um determinado tipo de insônia que possa ser diagnosticada. Perfeito. Terezinha disse que teve o prazer de trabalhar com o senhor no hospital e sempre constatando que é um excelente profissional. Está mandando um grande abraço. Um grande abraço para a Terezinha. Foi um prazer ter trabalhado com ela e a gente de vez em quando se encontra em consultas médicas. Um abraço. Bom, pensando na questão aí, né, de dicas mesmo, né, a gente vive falando dessa questão, como criar um ambiente, uma rotina de qualidade de sono, doutor? É claro que muitas das vezes você antevê que aquela noite não será boa, né? Até exatamente baseado em como que foi o seu dia, né? Muitas das vezes você, sendo uma pessoa ansiosa, você tem aquele sofrimento antecipatório, ou quando você tem algo a ser realizado no dia seguinte, isso faz com que você gere uma preocupação e isso interfere muito no sono. É claro que todas as vezes em que você tem uma dificuldade para conciliar o sono, para iniciar o sono ou para manter o sono, quase sempre está associado com alteração de ansiedade ou transtorno do humor depressivo. É claro que no momento em que você tem uma vida saudável, desde a sua vida alimentar, na sua higiene alimentar, na sua vida de atividade física programada, elaborada, com orientação médica ou com orientação de um professor de educação física, um fisiculturista, por exemplo, que dê uma orientação profissional para isso. Você já está se preparando para ter uma noite boa de sono. Situações como pessoas que têm bronquite, que têm asma brônquica, que têm alergia respiratória, muitas das vezes pela mudança do tempo, elas já podem antever que aquela noite não será fácil para ela. Mas a higiene do sono passa pela higiene da sua vida diária.
Nós não podemos pensar no sono tão somente à noite. A noite é o momento, mas é o momento que já deve estar pronto desde o momento que você acordou de manhã. O seu despertar pela manhã, ele já pode estar preparando para uma noite de sono que poderá ser boa ou não. Então, a higiene do sono, a qualidade do sono, o pensamento em dormir bem, passa pelo seu dia, seja na sua vida profissional, na sua vida social, pessoal, com todas essas atividades saudáveis, para que a noite seja um reflexo de um dia bom e de uma noite com sono reparador. Bia, alimentos pesados antes de dormir, não é? E é saudável se alimentar antes de dormir? Nós já falamos aqui principalmente em relação à qualidade do sono, ao ronco, por exemplo, com a apneia. A recomendação sempre evite alimentos pesados, refeições copiosas. Primeiro porque enquanto você dorme, todo o seu sistema digestivo ainda está ali se preparando para fazer a digestão. E uma situação é que favorece a ter um enchimento gástrico, a ponto de você, pela postura que você está deitada, pela posição, favorecer a refluxos. E isso vai perturbar o seu sono, porque você vai ter sensação de queimação, que a gente chama de pirose, e com gemidos, com pigarros à noite. E sem falar que você está propenso a ter despertares noturnos para ir ao banheiro várias vezes à noite. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer sempre o carinho aqui com o programa, a disponibilidade, esperar que as informações tenham sido úteis e que as pessoas procurem construir uma rotina saudável de sono para ter uma vida saudável, que a gente sabe que os dois fatores estão extremamente ligados, e agradecer sempre aqui pela atenção com a gente. Olha, o prazer é todo meu. Para mim, vim aqui discutir assuntos pertinentes à neurologia, à neurociência, né? Esse assunto, por exemplo, do sono, que é um assunto interessante, porque todas as pessoas têm algum tipo de dificuldade, alguma queixa relacionada direto ou indiretamente no sono. O que a gente sempre fala tenha um bom dia para que a sua noite seja muito boa, para que o seu dia seguinte seja melhor. Maravilha. Bom, no próximo bloco nós vamos com reportagem aqui no Educador em Entrevista, tá certo? Não saia daí. A quarta edição, né, ela iniciou no final do ano passado, né, ela é uma feira com uma programação mensal. Nós estamos com a quarta edição agora, né, então ela é bem recente, é bem nova, né, faz parte do projeto aqui do Centro Áureo, né, o Centro Áureo é um centro de formação e qualificação profissional para pessoas com deficiência. E tem o objetivo maior a inclusão social pelo trabalho, né? E atualmente a gente está oferecendo o curso de culinária e de panificação. E como resultado final desse curso, né, é um curso que na verdade que ele não terminou, ele é contínuo, mas como parte, né, do curso, os aprendizes resolveram então fazer a feira para poder oferecer os produtos, né, e o dinheiro reverter aí para o próprio espaço. É um resultado positivo, né, Francine? Sim, um resultado positivo, porque é o que a gente quer, né? A inclusão social. A gente quer destacar a potencialidade desses jovens, né? Apesar da condição da deficiência, eles têm as potencialidades, e o Centro Áureo é esse espaço para descoberta das habilidades, né? O que cada um tem de habilidade, para a gente ir atrás dos cursos profissionalizantes para depois a gente inseri-los no mercado. E aprende bastante coisa. Sim, tem uma variedade de coisas, né? A nossa instrutora é Elza, né? Nós temos também a parceria dos estagiários da nutrição, da Seuclar. Então são cursos paralelos, né? Tem doces, salgados, né? Hoje aqui na feira a gente tem quibe, mini pizza, pastel, bolachinhas, pão de queijo, bolo, suco, uma variedade de coisas. E essa feira pode acontecer o mês que vem novamente? Com certeza, nós temos uma programação aí mensal, né, todo mês. A quarta edição está sendo aberta para a comunidade, né, que as 3 edições anteriores
ela foi mais direcionada para o público dos funcionários da PAI, para a gente fazer também um teste de como ia acontecer. E aí esse mês nós resolvemos então divulgar, ter uma divulgação mais ampla, né, para chamar a comunidade, né, e aí com certeza nós vamos continuar nos próximos meses. Bem, estou com o Felipe Levi da Silva também aqui da PAI. Felipe, conta para nós o que você faz aqui. Eu fico na parte de estoque, organizo as mercadorias, recebo o pessoal, mostro a área aqui, organizo os negócios da feira, faço um pouquinho de tudo. Ajudo também na cozinha, embalo as mercadorias, um pouco de tudo. Aprende bastante coisa aqui. Sim. O que você sabe fazer de gostoso aqui? Bolos, pudins, pães, um pouco de tudo. O que a pessoa pedir, eu tô fazendo. E para você aprender a fazer pão, bolo, bolachinha, como foi? Foi bom, foi gostoso, foi maravilhoso, gostei. É uma atividade assim que eu gosto de fazer. Não é ruim, até a instrutora também, a dona Elza, é uma ótima instrutora, professora. Aprendeu bastante, então? Sim, bastante. Tá certo, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.